A mamoplastia de aumento é o procedimento realizado para aumentar o volume dos seios. Dr. Carlos Kuivin esclarece todas as dúvidas sobre o tema. Confere aí. Todo mundo sabe que o seio é o maior símbolo da feminilidade. Como março é o mês das mulheres, no início do mês nós falamos sobre a cirurgia plástica de redução das mamas e mastopexia. E hoje eu converso com o Dr. Carlos Kuivin sobre uma das cirurgias mais procuradas pelas mulheres, que é a cirurgia de colocação de prótese de silicone, né, Dr. Kuivin? Seja bem-vindo. Eu acho que, muito não obrigado. sei se ainda vai a mais, né? É uma das mais... Sempre entre lipo, aspiração e prótese de silicone. São as duas cirurgias mais realizadas, tá? Hoje talvez a lipoaspiração talvez seja um pouquinho mais, porque assim, as próteses estão durando muito, a qualidade melhorou muito, então muitas próteses não precisam ser trocadas assim, regularmente de tempos em tempos, então muitas vezes a mulher continua com a mesma prótese durante um tempo, então assim... Isso fez também diminuir um pouquinho, porque antes tinha muita cirurgia, muito mais do que hoje, troca de prótese. Então, talvez a lipoaspiração se faça mais um pouquinho, mas a prótese de mama é muito realizada, muito buscada, porque realmente assim, ela acrescenta, é uma coisa mágica a mulher poder escolher o tamanho da sua mama. São raras as coisas assim que a mulher pode escolher, ela não consegue escolher o tamanho do quadril, a altura, mas o tamanho da sua mama é uma coisa que ela pode escolher. Então assim, a mulher conseguir definir o volume, a textura de uma parte do seu corpo é uma coisa mágica para a mulher, assim, né? Então isso gera um fascínio assim pelas mulheres de poder definir o tamanho e o formato da sua mama. Já que tu falaste do tamanho da prótese, eu vou começar por aí, então. É um dilema, porque a mulher, quando ela tem pouco seio, geralmente ela quer ter bastante volume de seio. E precisa dosar um pouco essa vontade na hora de escolher a prótese, doutor. Porque muitas vezes aquilo que se imagina não é como vai ficar. Por exemplo, a mulher chega muitas vezes e pega e vê uma foto de uma atriz magra, alta, bem esguia, né? Com seios volumosos, quero ficar que nem como ela, né? Como Gisele Bündchen. É uma coisa assim, a mama ela não é uma coisa isolada do corpo, tá? Então assim... Tem que ter uma harmonia. Tem que ter uma harmonia, tá? A gente procura atingir aquele gosto estético, aquele desejo da mulher, tá? Isso é uma coisa importante, a cirurgia é para isso. Que para a paciente faça e se sinta bonita, satisfeita, feliz, tá? Mas também uma obrigação do cirurgião é trabalhar também para que aquilo ali, para que a gente evite de fazer bizarrices, assim, de mamas muito pequenas, mamas muito grandes, mamas muito fora do contexto do corpo. Então a gente, toda vez que eu noto, por exemplo, na hora de escolher o tamanho, que é um processo central numa consulta para colocação de prótese de silicone, é a escolha do tamanho. Normalmente a gente faz da seguinte maneira, a paciente vem com um sutiã, uma camiseta, e a gente vai introduzindo diferentes tamanhos de prótese dentro do sutiã. É um teste. É um teste. Vai testando com você. Eu gosto de não avisar que tamanho eu estou colocando. Então a gente começa numa prótese pequenininha e vai aumentando. Vai colocando dentro do sutiã, ela coloca, tira e vai vendo que volume aquilo ali vai causando. Até que chega um momento que ela diz, olha, gostei dessa aqui. Aí a gente tenta colocar uma maior. Não, essa eu achei muito grande. Volta, essa? Essa aqui eu gostei mais. E aí eu digo, olha, a prótese que tu escolheu é de tantos ml. Vamos ver que altura, que formato vai ser melhor. Aí a gente leva em consideração o formato do tórax, o peso da pessoa, se ela tem mama natural própria dela ou não, se o mamilo está no lugar, se não está, a gente leva uma série de fatores, inclusive também o volume escolhido, isso aí influencia também no formato, para chegar naquela prótese mais harmônica possível, mais natural, que vai realmente favorecer a beleza daquela mulher. Então, isso aí depende, isso é uma coisa importantíssima na escolha do tamanho. Se a mulher escolher um tamanho que vai ficar bonito, proporcional, eu normalmente não interfiro nessa escolha. Eu deixo ela escolheu, tá feito. Eu digo, olha, o tamanho que escolheu vai ficar bem para ti, pronto. Aí o desejo dela impera totalmente. Eu só tento intervir um pouquinho
se eu vejo que aquele tamanho não vai favorecer ou vai ficar, talvez assim, com alguma coisa estigmatizada, ou artificial, ou grande demais, ou um pouquinho desproporcional. Aí eu digo, olha, esse tamanho que tu escolheu vai ficar um pouquinho fora de proporção. Mostro, mais ou menos, posso mostrar fotos, olha, vai ficar um pouquinho parecido com esse caso aqui. E aí a pessoa vê se realmente, não, doutor, me agrada, quero, tudo bem. Ou às vezes a pessoa, não, eu não quero, eu estava pensando, eu queria esse volume, mas se vai ficar muito artificial para mim, eu prefiro uma coisa um pouquinho menor. A gente vai trabalhando até chegar no ideal para cada caso. E as mulheres, quando chegam no consultório, com a internet, chegam já com muitas informações, né, doutor? Elas, na verdade, se tornam doutoras no assunto, muitas vezes. E se pergunta muito a questão de onde é introduzida essa prótese, né? Ela pode ser colocada embaixo do músculo, acima do músculo. Que tu queria que tu explicasse pra gente essas diferenças. Isso aí confunde bastante a cabeça das pessoas, tá? Então tem duas coisas que as mulheres confundem um pouquinho. A via de acesso é uma coisa, por onde a prótese vai entrar. Então pode ser pela axila, pelo mamilo ou pelo sulco inframamário, que é aquele sulco embaixo da mama. Aí depende da cicatriz, fica nesse São as 3 localizações por onde a prótese vai entrar. Tá? Isso é uma coisa. E a outra é, depois que a prótese entrou, se ela vai ficar rente às costelas embaixo do músculo peitoral, ou seja, o músculo peitoral, que é o músculo que tem no tórax, vai ficar em cima da prótese ou embaixo da prótese. Essa é outra grande diferença. A gente consegue colocar em cima ou embaixo por qualquer dessas vias de acesso, pela axila, pelo mamilo ou embaixo da mama. E isso a gente decide junto. Então, uma vai definir o local da cicatriz, que é a via de acesso, e a questão de ser em cima ou embaixo do músculo vai definir algumas características que podem ser interessantes para um caso e que não sejam interessantes para outro. Tá? Nem todo caso fica melhor embaixo do músculo, nem todo caso fica melhor em cima do músculo. Se uma técnica fosse sempre melhor, a outra técnica deixaria de ser utilizada. E a gente usa as duas, tá? Com alguma frequência. Então vai depender do tamanho escolhido. A técnica embaixo do músculo, às vezes, ela é muito boa para dar um pouquinho mais de naturalidade naquela mulher que é muito magrinha, que tem pouca mama. Às vezes a técnica embaixo do músculo é utilizada quando a gente vê que aquela pele não vai aguentar o peso da prótese, ela vai começar a ceder por um grau de flacidez um pouquinho maior. Então a gente leva em consideração uma série de coisas. Mulheres que são atletas de alta performance, a gente evita de manipular o músculo. Tá? Então, assim, uma série de fatores que nos leva aí para uma técnica ou para outra. Então, e que vai acabar dando uma diferencinha de características de um caso para outro. Ou seja, é o cirurgião plástico que decide ali, porque ele vai avaliar o que é melhor para cada paciente. Eu acho muito interessante as mulheres chegarem bem informadas, tá? Às vezes esse excesso de informação gera confusão, que é natural. E aí uma das coisas que a gente faz na consulta é organizar todas aquelas informações que a pessoa obteve, tá? Olha, isso é isso, isso é aquilo e tal. E às vezes uma paciente bem informada, ela acaba te ajudando a decidir também. Tá? Desde que seja bem orientada, ela acaba, então eu prefiro assim, eu prefiro assado. Isso faz parte da consulta. Doutor, para encerrar, o resultado se nota em quanto tempo? Porque certamente deve ficar um pouco de edema, enfim. E o pós-operatório, os cuidados pós-operatórios. Essa é a única cirurgia, de toda a cirurgia plástica, que ela já sai bonita na hora. Né? Então, assim, a mudança é muito visível, né? Então, assim, não tem como não notar, por exemplo, se a mulher botou 350 ml de prótese, uma mama está 350 ml a mais. Quando a gente faz, assim, durante a cirurgia, e às vezes tem alguns pacientes que pedem, doutor, por favor, me bate uma foto com uma mama colocada e a outra sem. E é uma foto gritante, a diferença é enorme. Então, assim, os pacientes saem contentes já desde o começo. O resultado final, definitivo, em torno de 6 meses. Tá? Aquela pele vai receber aquele aumento de volume, ela vai ceder, vai se acomodar, as mamas tendem a se juntar um pouco, acomodação um pouquinho, a mama cede um pouquinho, fica mais natural, a parte do colo fica um pouquinho mais bonita com o passar dos meses. Tá? Mas a diferença é notada já desde o começo. Pós-operatório, dormir de barriga para cima, evitar dirigir durante o primeiro mês. Tá? Mas assim, a diferença ela já vai notar no vestir, na hora de se vestir, ela já vai notar aquele aumento de volume
é uma cirurgia que a mulher curte desde o começo, assim, né? 2, 3 dias um pouquinho dolorida e depois ela já é uma curtição. Uma cirurgia com uma taxa de satisfação muito alta. Bacana. Obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço.